Tive uma atividade que vale nota e algumas respostas eu acho que iam contra a nossa fé. O que fazer nesse caso? Tá? Então a pessoa tá ali com um professor woke, então, o professor tá lá meio progressista, e aí ele faz a pergunta e você já sabe o que o professor quer que se responda, né? Então, o professor quer que você fale coisas que às vezes vão contra o que a fé católica diz. Qual que é o jeito certo de responder, o jeito moral de responder? Vamos responder essa pergunta, tá bom? Vamos lá. Gente, vocês sabem a minha opinião sobre o método de ensino que nós temos no Brasil, né? Vocês já têm o sistema de ensino brasileiro, vocês já têm ali a minha opinião. Gente, de quem pertence a prova? Vamos fazer essa pergunta? De quem é a prova? A quem pertence aquela prova que está na sua mão? Pois eu te digo, a sua prova é do professor. Então, geralmente quando a gente está conversando, a gente vive assim, nossa senhora, você vai ter aula com o professor André? Você já viu as provas dele? Eu lembro muito dos seminaristas aqui de Anápolis comentando sobre as provas do Padre François. Você viu as provas do Padre François? Misericórdia, aquilo não é de Deus não, aquilo é difícil demais. Era muito comum o pessoal reclamar das provas do Padre François. Olha só o jeito que eu estou dizendo, as provas do Padre François. As provas são dele, não é minha. Também não são da verdade. A prova é do professor. E ela serve para o professor avaliar. Avaliar o quê? Ela serve para o professor avaliar se você aprendeu o que ele te ensinou e não o que você acredita. Porque se a prova fosse para saber o que você acredita, ela não era prova, ela era pesquisa de opinião. Aí ele mandava um formulário no seu e-mail e você respondia o que você achava. Não é a sua opinião que ele está perguntando. Ele quer tomar de você se você aprendeu o que ele ensinou. Então, se a prova é dele e ele está lá questionando para saber se você aprendeu o que ele ensinou, pois responda o que ele ensinou, para mostrar que você sabe o que ele ensinou, mesmo que você não concorde. É assim que funciona a moralidade das provas. Então você chegou lá no Enem, você sabe que o Enem é todo progressista, e você sabe que na redação você vai ter que colocar ali uns negócios que vai assim para massagear o ego do avaliador. Responde o que o cara quer ouvir, irmão. Ninguém tá perguntando o que você acha. E nas provas, vou te dizer uma coisa, tá? Nas provas, mesmo que ele pergunte a sua opinião, não é isso que ele quer saber. Ele quer saber se ele tá fazendo a sua cabecinha, tá ligado? Então é imoral eu responder a prova de acordo com o que o professor quer? Não, não é, porque a prova é pra ele. E aí a Elaine falou assim, mentir descaradamente. Não, você não tá mentindo. E isso é que é o tchan da coisa, você não está mentindo. Você não está mentindo. A prova é feita para você mostrar que você aprendeu o que o professor ensinou. Se o professor ensinou progressismo, você vai colocar na prova progressismo, para mostrar que você aprendeu que ele te ensinou progressismo. Mas você não acredita nisso. Você não acredita nisso. Você não está mentindo para ele. Então, basicamente, existe uma pergunta que não está escrita na prova, mas ela está na própria natureza da prova. Está na próprio quid da prova. A prova sempre vai ter uma pergunta que não está escrita nela, que é, você aprendeu o que eu te ensinei? E aí você responde, sim, o que você ensinou foi, e aí você responde o que ele ensinou. Você não tá mentindo, sacou? Você não precisa nem confessar. Você tá respondendo o que ele pediu, o que ele está querendo saber se você aprendeu. Terminou a prova, você entrega, irmão. Quando você sair da sala, ao passar pelo portal, você é livre, você é um filho de Deus. Então eu respondi aquelas atrocidades porque o professor ensinou essas atrocidades. Mas eu não acredito em nada do que ele disse. Eu não concordo com nada que ele disse. Mas eu mostrei que eu consigo aprender. E que eu ouvi. Sabe quem que faz isso? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele fazia isso nas disputatas. Já falei isso aqui. Quando alguém falava um argumento para ele, a primeira coisa que ele fazia, antes de falar o argumento próprio, ele repetia os argumentos do seu opositor, para mostrar para o opositor que ele entendeu o que o opositor disse. E depois disso, ele ia partir para os seus próprios argumentos. Essa primeira parte da resposta é o que a prova está querendo de você. É saber se você entendeu o que o professor ensinou, não a sua opinião, ok? Então pode ficar tranquilo aí de responder, não tem problema, pode ficar suave na nave, tá? Pode ficar aberto aí de coração feliz.